Boa noite, sou Raimundo Renato Rocha do curso de Ciências Biológicas do Polo de Russa. Estamos aqui neste trabalho para falar sobre as defesas químicas e mecânicas dos vegetais e como o metabolismo secundário é importante para a sua sobrevivência. As defesas vegetais contra a herbivoria incluem uma série de adaptações desenvolvidas pelas plantas para aumentar sua sobrevivência e reprodução por meio da redução do impacto dos herbívoros. Há 4 estratégicas básicas empregadas para as plantas para reduzir o dano por herbívoros. Uma delas é escapar ou evitar os herbívoros no tempo ou no espaço, por exemplo, crescendo no local em que as plantas não são facilmente acessadas, ou então crescendo durante um período curto em que haja poucos herbívoros. Outra possibilidade é a tolerância à herbivoria, principalmente levando o herbívoro a se alimentar de tecidos não essenciais ou desenvolvendo uma maior capacidade de recuperação dos danos. A planta pode compensar a herbivoria. Essa compensação se dá ao grau de tolerância exigido pelas plantas. Se as plantas danificadas têm maior valor adaptativo que as não danificadas, elas sobrecompensam a herbivoria. Caso contrário, elas subcompensam. Elas compensam de várias formas, como a remoção de folhas sombreadas, melhorando o balanço fotossíntese e respiração, estimulação das gemas foliares ao desenvolvimento. Mas de qualquer forma, uma herbivoria sempre causa danos a uma planta, mesmo se ela tiver uma taxa de compensação alta. Uma terceira estratégia, conhecida como defesa indireta, é a atração de inimigos naturais dos herbívoros que ao se alimentarem destes, acabam reduzindo a herbivoria. Finalmente, as plantas também têm a capacidade de se protegerem diretamente, pelo uso de defesas químicas ou mecânicas. Essas defesas envolvem o uso de toxinas que matam os herbívoros ou reduzem sua capacidade de digerir as plantas, e espinhos e outras estruturas que dificultam o acesso ao tecido das plantas. Essas defesas podem ser construtivas, estando sempre presentes na planta, ou induzidas, produzidas em resposta ao dano ou estresse causado pelos herbívoros. Historicamente, os insetos são os herbívoros mais importantes no que concerne ao impacto que realizam nas plantas, e a evolução das plantas terrestres está fortemente associada à evolução deles. Enquanto a maior parte das defesas vegetais é direcionada aos insetos, outro tipo de defesa evoluíram direcionada aos herbívoros vertebrados, principalmente os mamíferos. O estudo das defesas vegetais contra a herbivoria é importante não apenas do ponto de vista evolutivo, mas também de maneira aplicada por seu impacto na agricultura, na busca por plantas de importância médica. A evolução da defesa química nas plantas está ligada ao surgimento de substâncias químicas que não estão envolvidas nas atividades metabólicas essenciais para a fotossíntese. As plantas produzem uma larga e diversa ordem de componentes orgânicos divididos em metabólitos primários e secundários. Os metabólitos primários possuem função estrutural, plástica e de armazenamento de energia. Os metabólitos secundários, que são produtos secundários ou produtos naturais aparentemente, não possuem relação com o crescimento e desenvolvimento da planta e são frequentemente sintetizados como subprodutos do metabolismo dos compostos primários. Esses metabólitos secundários exercem um papel muito importante na defesa contra os herbívoros. Os metabólitos secundários são frequentemente caracterizados como quantitativos ou qualitativos. Metabólitos qualitativos são definidos como toxinas que interferem no metabolismo dos herbívoros, frequentemente bloqueando reações bioquímicas específicas. Esses metabólitos estão presentes nas plantas em concentrações relativamente baixas, geralmente menos de 2% do peso seco, e seus efeitos dependem da dosagem que são ingeridos. Essas defesas apresentam propriedades que facilitam sua síntese, transporte e armazenamento, como por exemplo solubilidade em água, pequeno tamanho molecular e baixo custo energético. Essas substâncias são eficientes contra espécies de herbívoros não adaptadas a eles. Compostos quantitativos são aqueles presentes em alta concentração nas plantas, de 5% a 40% do peso seco, e são igualmente efetivos, tanto contra herbívoros especialistas como generalistas. A maioria dos metabólitos quantitativos funciona reduzindo a digestibilidade, tornando a parede celular das plantas indigerível aos animais. Os efeitos compostos quantitativos é dependente da dosagem e, portanto, quanto maior a proporção desses compostos, menos nutrientes os herbívoros conseguem obter ao se alimentar dos tecidos vegetais. Por serem geralmente moléculas grandes, essas defesas são energicamente custosas para sintetizar e manter, e frequentemente levam mais tempo para sintetizar e transportar do que os compostos qualitativos. Portanto, essas substâncias devem exercer um papel importante na planta. Teoricamente, todas as plantas são potencialmente capazes de sintetizar metabólitos secundários.
No entanto, essa característica é mais comum das plantas selvagens, que ao longo do seu ciclo evolutivo desenvolveram mecanismos de adaptação para competir com outras, assegurando sua sobrevivência quer pela formação de estandes puros, quer para se defender de seus inimigos naturais. Embora os produtos secundários possuam uma variedade de funções nas plantas, é provável que a sua importância ecológica tenha alguma relação com um potencial efeito medicinal para os seres humanos. Por exemplo, produtos secundários envolvidos na defesa das plantas através de citotoxicidade para patógenos microbianos podem ser úteis como medicamentos antimicrobianos em humanos, se não forem demasiado tóxicos. Da mesma forma, produtos secundários envolvidos na defesa contra herbívoros através de atividades neurotóxicas poderiam ter efeitos benéficos em seres humanos, como antidepressivos, sedativos, relaxantes musculares ou anestésicos, através também de sua ação no sistema nervoso central. O desenvolvimento de estruturas similares entre os produtos secundários de plantas e substâncias endógenas de outros organismos pode ser chamado de modelagem molecular evolucionária. Resumindo, os metabólicos secundários têm como importantes funções: protege as plantas contra herbívoros e patógenos, serve como atrativos, seu aroma, sua cor, seu sabor para os polinizadores, funciona como agente de competição entre plantas e de simbiose entre plantas e micro-organismos. Esses metabólicos secundários podem ser divididos em 3 grandes grupos, conhecidos como os terpenos, compostos fenólicos e componentes contendo nitrogênio, que são os alcaloides. Os terpenos são a classe estruturalmente mais variada de produtos vegetais naturais. O nome terpenoide ou terpeno deriva do fato que os primeiros membros da classe foram isolados da terebentina. Os terpenos são formados através da justaposição sucessiva de isopentenilpirofosfato, conhecido como IPPC5, e este dá origem a todos os terpenos: os monoterpenos C10, sequiterpenos C15, diterpenos C20, triterpenos C30 e os tetraterpenos C40. Os monoterpenos, devido ao seu baixo peso molecular, costumam ser substâncias voláteis, sendo portanto denominadas óleos essenciais ou essências. Estes compostos isolados encontram-se consideravelmente em aplicação industrial por causa de seus sabores e perfumes. A função dos óleos essenciais nas plantas pode ser tanto para atrair polinizadores quanto para repelir os insetos. Entre o primeiro grupo estão o limoneno e o mentol, os quais possuem cheiro agradável. Um exemplo clássico do segundo grupo são os piretroides, também conhecidos como inseticidas naturais. Muitos sesquiterpenoides também são voláteis e, assim como os monoterpenos, estão envolvidos na defesa da planta contra pragas e doenças. Além disso, numerosos compostos sesquiterpenoides atuam como fitoalexinas, um antibiótico produzido pelas plantas em resposta a infecções microbianas. Também atuam como defensivos, que desencorajam os herbívoros oportunistas e realizarem o ataque. Os diterpenos têm a giberelina como principal representante e são um importante hormônio vegetal responsável pela germinação de sementes, alongamento caulinar e expansão dos frutos de muitas espécies vegetais. Neste grupo ainda encontra-se uma série de metabólicos importantes farmacologicamente. Inclui o taxol, um agente anticancerígeno encontrado em concentrações muito baixas na casca do teixo, conhecido como taxobacata, e foscorlin, um composto utilizado no tratamento de glaucoma. As saponinas são uma classe importante de triterpenos, que nas plantas desempenham um importante papel na defesa contra insetos e micro-organismos. Os tretaterpenos mais famosos são sem dúvida os carotenos e as xantófilas. Esses compostos lipossolúveis desempenham um importante papel tanto nas plantas quanto nos animais. Nas plantas, os carotenoides fazem parte das antenas de captação de luz nos fotossistemas e, portanto, sem ele não haveria fotossíntese. Além disso, esses compostos são importantes antioxidantes e dissipadores de radicais livres gerados pela fotossíntese e conferem às plantas cores amareladas, alaranjadas e avermelhadas. Dos carotenoides existentes, os mais prevalentes são o alfa-caroteno, beta-caroteno, beta-criptoxantina, licopeno, luteína e a zeaxantina, sendo encontrados na mamão-papaya, damasco, pitanga, manga, laranja, batata doce, milho, cenoura, tomate, salsa e espinafre. Os compostos fenólicos formam um grupo de compostos bastante presente no nosso dia a dia, embora nem sempre isso seja percebido. Desse modo,
Muito do sabor, odor e coloração de diversos vegetais se deve aos componentes deste grupo. Os compostos fenólicos não são apenas atrativos para o homem, mas também para os animais, os quais são atraídos para a polinização ou dispersão das sementes. Além disso, eles também protegem os tecidos das plantas contra injúria, insetos e ataque de animais. Além de sua importância na proteção das plantas contra fatores ambientais e biótipos adversos, acredito que os compostos fenólicos também tenham sido fundamentais para a própria conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Esse é o caso da lignina, a qual proporciona o desenvolvimento do sistema vascular, dando rigidez aos vasos. Desse modo, coerente com essa hipótese, plantas primitivas que habitam principalmente em ambiente úmido, como briófitas e pteridófitas, são pobres em compostos fenólicos. Quimicamente, os chamados compostos fenólicos são substâncias que possuem pelo menos um anel aromático, na qual ao menos um hidrogênio é substituído por um grupamento de hidroxila. Esses compostos são sintetizados a partir de duas rotas metabólicas principais, a via de ácido chiquímico e a via do ácido mevalônico, a qual é menos significativa. Embora os flavonoides sejam quase ausentes em fungos, algas, briófitas e pteridófitas, sua importância nas angiospermas é muito grande. Esses compostos estão envolvidos principalmente na sinalização de plantas e outros organismos e na proteção contra o raio ultravioleta. No que se refere à sinalização de plantas e outros organismos, pode-se incluir nesse item a relação entre os vegetais e seus agentes polinizadores, sendo a coloração das flores um dos principais atrativos. Exemplo de compostos que as plantas utilizam para colorir suas flores são as antocianinas, que é um flavonoide. Classificação geral dos compostos fenólicos. Fenólico simples ou ácido fenólico pode ser derivado de ácido hidroxicinâmico ou do ácido hidroxibenzoico. Os flavonoides podem ser classificados em 7 grupos. Flavonas, a pigenina encontrada em frutas cítricas e aipo. Flavanonas ou dihidroflavononas, nangerina, nangena e peregrina, encontrada também em frutas cítricas, Frutas cítricas, limão, acelora. Flavonol, quercetina, camferol e miricetina, encontrada em chá, cebola, maçã, brócolis, pequenas frutas ou frutas vermelhas. A quercetina age reduzindo a formação de placas gordurosas nas artérias no combate às alergias. Flavanonols, dihidroflavonol, taxifolina encontrada em frutas. Isoflavonas, genisteína, daidazina, encontradas em leguminosas como a soja, o feijão, atua no combate ao colesterol, principalmente o ruim, o LDL, diabetes, osteoporose, doenças cardiovasculares, cânceres, entre outras. Flavanols ou catequinas, epicatequina, epigalotequina, epigalotecatequina galato, encontrado em chás como o chá verde e o preto. Antocianidinas, cianidina, delfinidina, malvidina, pelagonidina, peonidina, encontrados em frutas de coloração escura, frutas vermelhas ou pequenas frutas. Estirbenos, o reverastrol é o representante mais conhecido, encontrados em uva, suco de uva e vinho. Lignanas, a lignanas é encontrada em linho e gergelim, mostra trazer benefícios para a saúde. E os taninos encontrados geralmente em casca de frutas e semente. Já os componentes contendo nitrogênios, ou conhecidos alcaloides, são compostos orgânicos cíclicos que possuem pelo menos um átomo de nitrogênio no seu anel. Na sua grande maioria, os alcaloides possuem caráter alcalino, pois a presença do átomo de nitrogênio representa um par de elétrons não compartilhados. Os alcaloides são sintetizados no retículo endoplasmático, concentrando-se em seguida nos vacúolos e dessa forma não aparecem células jovens. Essa classe de compostos de metabólitos secundários é famosa pela presença de substâncias que possuem acentuado efeito no sistema nervoso, sendo muitas delas utilizadas largamente como veneno ou alucinógenos. O isolamento da morfina, em 1806 por um farmacêutico alemão, deu origem ao estudo dos alcaloides. Alguns alcaloides não são derivados de aminoácidos e sim de uma base nitrogenada. Esse é o caso da cafeína, 1,3,7-trimelxixantina, uma xantina produzida a partir de uma purina. Contudo, as purinas, por sua vez, derivam de aminoácidos tais como a glicina, ácido L-aspartico e L-glutamina. Como nas plantas, o principal papel da cafeína parece ser a defesa contra a herbivoria.
A manipulação de seu conteúdo em plantas transgênicas poderia abrir duas vertentes. A primeira delas seria de fazer plantas mais resistentes a pragas, e a outra seria a produção agrícola de grãos de café já descafeinados, o que dispensaria os processos industriais que são onerosos. Para terminar, durante muito tempo acreditou-se que os metabólitos secundários fossem produzidos sem uma função específica, simplesmente como produtos finais das reações. Chegaram a ser considerados até como anomalias. Essa visão mudou radicalmente e a cada dia descobre-se um pouco mais sobre a função dessas substâncias, sua utilidade para o desenvolvimento fisiológico das plantas e seu papel como mediador das interações entre as plantas e os outros organismos. Obrigado pela